Você já se ajoelhou, chorou, clamou, e mesmo assim Deus ficou em silêncio? Já orou com fé, com esperança, com jejum, e ainda assim nada aconteceu? Essa dor, esse vazio, essa sensação de ser ignorada pelo céu, eu sei exatamente como é. E é por isso que hoje eu preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha coragem de te falar. Deus não está respondendo sua oração por um motivo. Esse motivo não é castigo, não é desprezo e muito menos abandono. Esse motivo tem a ver com a grandeza daquilo que Deus está preparando dentro de você. Porque o silêncio de Deus, às vezes, é o grito mais alto da sua presença, moldando o invisível. Ele não está calado porque esqueceu de você. Ele está te preparando para algo maior do que você pediu. Hoje você vai entender o porquê. Você vai sair desse vídeo com os olhos espirituais abertos, com o coração alinhado ao céu e com uma nova postura diante da sua fé. Não é sobre Deus responder quando você quer. É sobre você se tornar quem Deus quer que você seja para receber o que Ele já preparou. E antes de continuarmos, peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e comente aqui nos comentários. Eu confio no Senhor, pois isso é muito importante para que mais pessoas como você recebam essa mensagem. Eu te agradeço de coração por caminhar conosco nessa jornada de fé. Vamos continuar. 1. Quando as portas permanecem fechadas, o motivo da preparação. Você já se perguntou por que, mesmo orando com tanta sinceridade, as portas continuam fechadas? Porque parece que quanto mais você clama, mais tudo se cala ao seu redor. A verdade é que Deus não fecha uma porta para te punir, mas para te preparar. E essa preparação, minha irmã, dói. Mas é uma dor que purifica, fortalece e transforma. Às vezes, Deus te coloca em salas vazias para te ensinar a confiar sem ver. Às vezes, Ele te separa de tudo e de todos para que você aprenda a depender só dEle. Porque antes de te entregar o que você pediu, Ele quer garantir que você se torne quem pode sustentar essa bênção. Não adianta receber algo grande com uma estrutura emocional frágil. O que vem fácil pode se perder fácil, mas o que é construído no secreto é eterno. Lembra de José, traído pelos irmãos, jogado num poço, vendido como escravo, caluniado, esquecido na prisão? Mas ali, no silêncio, no fundo do poço, Deus estava formando o coração de um governador. A preparação dele foi dolorosa, mas necessária. Deus não o estava punindo, Deus o estava posicionando. E quando chegou a hora certa, o tempo de Deus, tudo se encaixou. Talvez você esteja passando por algo parecido. Você ora por cura, mas a enfermidade continua. Ora por respostas, mas o céu parece fechado. Ora por direção, mas tudo ao seu redor está confuso. E o que dói mais? Você começa a duvidar se Deus ainda te ouve, se Ele ainda se importa. Mas eu quero te lembrar de uma coisa. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Às vezes, Ele está mais perto de você no silêncio do que na resposta. Salmos 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se é confiar mesmo sem entender. É descansar mesmo com lágrimas nos olhos. É dizer: Deus, eu não vejo, mas eu confio. E é nesse lugar de rendição que a sua fé é refinada como o ouro no fogo. Deus está te ensinando a ser firme, mesmo quando tudo balança. Ele está te treinando para batalhas maiores. E toda mulher de Deus, antes de ser levantada em honra, passa pelo vale do silêncio. Porque é no vale que ela aprende a ouvir a voz de Deus sem ruído, sem distração, sem aplausos. É no vale que ela desenvolve visão espiritual, discernimento e profundidade emocional. Talvez hoje o que você vê como demora, Deus chama de cuidado. Talvez o que você chama de atraso, Deus está usando como blindagem. E a pergunta que eu faço para você agora é: você está disposta a ser moldada antes de ser honrada? Você está disposta a confiar mesmo quando não entende? Porque o tipo de mulher que Deus está formando em você só nasce no silêncio, na espera, na entrega total. Então, ao invés de perguntar: Deus, por que não responde? Mude a pergunta para: Deus,
O que o Senhor está formando em mim nesse processo? Porque Ele responde sim, mas primeiro Ele prepara. E a preparação pode até ser silenciosa, mas o propósito será estrondoso. O que Ele está construindo em você agora é tão precioso que não pode ser acelerado. É ouro celestial sendo refinado em uma mulher que vai carregar a autoridade espiritual. Não desista no meio da preparação. Não abandone a oração só porque a resposta não chegou. Continue firme, continue orando, continue se entregando. Porque no tempo certo a porta vai se abrir. E quando abrir, você vai entender que cada lágrima, cada silêncio e cada espera valeram a pena. 2. A oração que Deus não pode atender ainda. Você já percebeu que existem orações que você faz com toda a sinceridade do seu coração, mas que parecem não passar do teto? Você jejua, chora, insiste, se entrega, mas nada muda. E isso não acontece porque Deus não está ouvindo. É porque existem orações que Ele não pode atender ainda. Não por maldade, mas por proteção e amor. Às vezes, você está pedindo por algo que te emocionaria, mas te desviaria do propósito. Está pedindo para entrar em lugares onde sua alma ainda não tem maturidade para permanecer. Está clamando por algo que parece bom, mas não é o melhor de Deus para você. E aí Ele, como Pai amoroso, segura a bênção por um tempo, não para te frustrar, mas para te preservar. Deus não entrega espadas a quem ainda pensa como vítima. Ele espera o tempo certo, quando sua identidade estiver curada, quando sua visão estiver limpa, quando o seu coração estiver rendido. Porque bênção fora de tempo vira peso, e o que deveria ser resposta vira motivo de queda. Você lembra de Ana, a mãe de Samuel? Ela orou por um filho durante anos, chorou, foi incompreendida, chamada de bêbada no templo, mas ela não desistiu. E só quando seu pedido foi alinhado com o céu, quando ela disse: Senhor, se me deres um filho, eu o devolverei ao Senhor todos os dias da sua vida, é que o milagre aconteceu. Antes, o pedido era por alívio pessoal. Depois, passou a ser por propósito eterno. E é isso que Deus quer de você, que sua oração não seja movida apenas pela dor, mas pela missão. Não seja movida apenas pela necessidade, mas pela obediência. Porque quando sua oração se alinha com o plano eterno de Deus, Ele responde com pressa. Mas enquanto o pedido estiver desalinhado, a resposta será adiada, não negada, mas adiada até que você esteja pronta. Talvez você esteja orando por um relacionamento que Deus já viu, que vai te afastar da presença dEle. Ou por um emprego que vai sugar sua alma, roubar sua paz e te fazer esquecer quem você é. Ou até mesmo por uma cura física, enquanto Deus está mais preocupado em curar primeiro suas feridas emocionais. Você vê o agora, mas Deus vê o depois. E Ele responde com base no que é eterno, não no que é imediato. Provérbios 16:2 diz: Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Ou seja, você pode até achar que está pedindo certo, mas só Deus conhece a real intenção do seu coração. E Ele age com base nessa verdade invisível. Ele não se move por gritos emocionais, mas por corações quebrantados. Deus não quer te dar algo que ocupe o lugar dele na sua vida. Por isso, antes de atender sua oração, Ele limpa o altar do seu coração. Ele tira os ídolos, as dependências emocionais, as carências enraizadas, e só depois Ele entrega o que não vai te afastar dele. O pedido que se torna um Deus precisa ser removido antes que o verdadeiro Deus se manifeste. Então talvez a pergunta não seja por que Deus ainda não me respondeu, mas o que em mim ainda precisa amadurecer para que eu esteja pronta para essa resposta. Será que você está orando com a postura certa? Será que está pedindo algo que glorifique a Deus ou que apenas satisfaça sua dor? Será que está preparada para sustentar aquilo que está pedindo? Porque Deus não entrega promessas para quem ainda vive como escrava da insegurança, do medo, da pressa ou da idolatria emocional. Ele espera você se posicionar como filha amada, firme, equilibrada, confiante. E quando essa postura é encontrada em você,
ele libera o que estava retido. Então, minha irmã, se sua oração ainda não foi atendida, não desanime. Use esse tempo para se alinhar com o céu, para limpar o coração, para buscar maturidade emocional e espiritual. Porque Deus quer responder, mas Ele quer primeiro te preparar para que a resposta seja bênção e não tropeço. O que está vindo é grande demais para ser entregue antes da hora. E quando chegar, vai fazer todo esse silêncio ter valido a pena. 3. O orgulho escondido na sua oração. Você já se deu conta de que, às vezes, por trás de uma oração sincera, pode estar escondido um sentimento que Deus precisa quebrar antes de responder? Sim, estou falando do orgulho. Aquele orgulho sutil, disfarçado de fé, mascarado de religiosidade, que muitas vezes passa despercebido até por nós mesmas. Às vezes, você não está orando por uma causa espiritual, mas por uma necessidade de provar algo para alguém. Pede para vencer, mas no fundo quer calar quem te humilhou. Clama por promoção, mas deseja exaltar seu próprio nome. Quer ser abençoada, mas com o coração cheio de comparação. E Deus, que vê além das palavras, sonda as intenções mais profundas e decide esperar. Jeremias 17:10 diz: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Você pode até enganar os outros com uma aparência piedosa, mas Deus conhece os bastidores da sua alma. Ele sabe quando o seu pedido nasce de uma ferida não curada, de uma rejeição não tratada, de uma vaidade mal resolvida. E como Pai amoroso, Ele não vai responder para inflar o seu ego. Ele vai trabalhar para curar o seu interior. Quantas vezes Deus não respondeu porque sabia que se atendesse naquele momento, você se afastaria dele? Ou pior, usaria a bênção como arma de vaidade. Deus não abençoa para alimentar a competição, a comparação ou o orgulho. Ele abençoa para revelar o caráter dele em você. E se seu caráter ainda está contaminado por motivações egoístas, ele segura o milagre até que o coração esteja limpo. Pode parecer duro ouvir isso, mas é libertador. Talvez você esteja há anos presa em um ciclo de frustração, não porque Deus não te ama, mas porque Ele está insistindo em tratar uma raiz escondida que você tem medo de encarar. E enquanto essa raiz estiver viva, ela vai sabotar qualquer resposta divina. O orgulho, mesmo disfarçado, é um inimigo da fé verdadeira. Tiago 4:6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você entende o que isso significa? Que quando há orgulho no coração, Deus mesmo se coloca em resistência. Mas quando há humildade, Ele libera graça. O problema não está em pedir, mas em como e por que você está pedindo. O céu não responde soberba, mas se inclina diante da sinceridade quebrantada. Às vezes, o orgulho não está no tom da oração, mas na expectativa dela. Você ora esperando que Deus se encaixe nos seus planos, que Ele confirme suas decisões, que Ele valide o seu caminho. Mas a verdadeira oração é aquela que diz: Senhor, se não for a Tua vontade, eu abro mão, mesmo que doa. É nessa postura que os céus se abrem, porque Deus responde quem está disposto a obedecer, não só quem insiste em ser ouvido. E sabe qual é o maior ato de humildade na oração? É reconhecer que você não sabe tudo, que mesmo com toda dor, toda ansiedade, toda necessidade, Deus sabe melhor. É confiar que mesmo quando Ele diz ainda não, Ele está te protegendo de você mesma. O orgulho grita: eu mereço. A humildade sussurra: seja feita a tua vontade. Minha irmã, talvez o que falta para a sua oração ser respondida não seja mais insistência, nem mais fé, mas mais entrega, mais rendição, mais reconhecimento de que sem Deus você não é nada. Que a bênção sem a presença dele é só uma ilusão, que o milagre sem transformação é só um alívio temporário. Então hoje eu te convido a fazer uma oração diferente, uma oração que diz: Senhor, limpa meu coração, mostra o que ainda há de orgulho escondido em mim. Me ensina a orar não apenas para receber, mas para me tornar o que o Senhor quer que eu seja. Porque quando o orgulho cai, as portas se abrem. Quando o ego morre, o céu se move.
E quando a alma se rende, o milagre chega, no tempo certo, do jeito certo, com a paz que excede todo entendimento. 4. Deus está te protegendo da sua própria oração. Você já pensou que talvez Deus esteja te protegendo de você mesma? Sim, minha irmã, da sua própria oração. Porque existem pedidos que você faz com o coração cheio de desejo, mas que, se fossem atendidos naquele momento, trariam dor, confusão e até destruição. Nem tudo o que você pede está pronto para ser recebido. E mais ainda, nem tudo o que você pede foi feito para ser seu. Deus vê o que você não vê. Enquanto você enxerga um presente, Ele enxerga um peso. Enquanto você vê um alívio, Ele vê uma armadilha. E como Pai amoroso, Ele escolhe te dizer não ou ainda não, mesmo quando isso te faz chorar, porque Ele prefere ver você frustrada por um tempo do que destruída por uma decisão precipitada. Às vezes, a porta que não abriu era um abismo disfarçado. O relacionamento que não deu certo era um desvio do seu propósito. A cura que ainda não chegou está te mantendo perto dele. O emprego que não veio era um afastamento da sua comunhão. E o silêncio de Deus é muitas vezes o maior grito de proteção que você pode receber. Êxodo 33:20 diz: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Moisés pediu algo profundo. Queria ver a glória de Deus. Mas o Senhor respondeu com amor: Você não aguentaria. E o que ele fez? Escondeu Moisés na fenda da rocha, cobriu-o com sua mão e só depois deixou que visse uma parte da sua glória. Ou seja, até o desejo mais espiritual precisa ser filtrado pelo amor e sabedoria de Deus. Se ele dissesse sim à oração de Moisés, o mataria. Mas ao dizer não, salvou. É por isso que muitas vezes a oração não respondida é um ato de misericórdia. É Deus colocando a mão na frente para você não colidir com algo que ainda não está preparada para enfrentar. Ele te guarda do sucesso que te faria orgulhosa, do relacionamento que te prenderia emocionalmente, da porta que te afastaria da missão. Você pede alívio, mas Deus quer formar resistência. Você pede vitória, mas Ele está te ensinando a vencer em silêncio primeiro. Deus não responde só porque você insiste. Ele responde quando o seu pedido está alinhado com o que é seguro para a sua alma e glorioso para o propósito dele. Ele vê o que está no final do caminho, e se perceber que o seu pedido vai te afastar do centro da vontade dele, Ele vai negar por amor. E não há proteção maior do que essa. Você pode estar pedindo para Deus restaurar algo que Ele mesmo permitiu acabar. Está pedindo para Deus trazer de volta alguém que Ele removeu para te libertar. Está pedindo uma bênção que vai se tornar um fardo. E Ele, conhecendo o seu futuro, diz: Filha, não agora, ou não é isso. E você chora, se sente rejeitada, mas na verdade está sendo protegida. O que hoje você chama de oração não atendida, amanhã você vai chamar de livramento. Vai olhar para trás e agradecer de: Senhor, obrigado por não ter me dado o que eu tanto queria. Porque Deus não se move por emoção, mas por revelação. Ele sabe de coisas que você ainda não sabe, e Ele está cuidando de você mesmo quando você não entende. Confie no discernimento do céu. E confie naquele não que dói, mas salva. Confie naquele silêncio que constrange, mas também guarda. Porque o mesmo Deus que te prometeu é o Deus que te guarda de viver promessas no tempo errado. Ele não quer apenas te dar bênçãos. Ele quer que você esteja pronta para permanecer nelas sem se perder. Então hoje, pare de lutar contra o silêncio de Deus e comece a agradecer pela proteção dele. A oração que ele não respondeu talvez tenha sido a maior prova de que ele te ama de verdade. Você não está sendo ignorada. Você está sendo preservada. E isso, minha irmã, é graça em forma de silêncio. É amor em forma de espera. E é cuidado em forma de recusa. 5. Quando Deus te silencia para te reposicionar. Você já sentiu que Deus simplesmente silenciou com você? Aquele silêncio que machuca, que faz você se perguntar se ainda está no caminho certo, se ainda está sendo ouvida, se Ele ainda está com você. Esse silêncio, minha irmã, não é desprezo, é direção.
É Deus te chamando para mudar de rota, te reposicionar espiritualmente, emocionalmente e até geograficamente. Deus é um Deus de movimento. Ele não permite que você se acomode em lugares que já não carregam mais o propósito dele para a sua vida. E muitas vezes, o jeito mais profundo e impactante que ele usa para te reposicionar é através do silêncio. Quando ele para de falar onde você está, é porque está te chamando para um lugar novo, mais alto, mais profundo, mais santo. Elias viveu isso. Depois de uma grande vitória no Monte Carmelo, onde o fogo de Deus caiu do céu, ele entrou em crise. Fugiu, se isolou, foi para uma caverna e ali, no silêncio, pensou que tudo tinha acabado. Mas foi justamente ali, naquele lugar escuro e calado, que Deus falou com ele de um jeito novo. Não veio no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa brisa suave. E com essa brisa, Deus reposicionou Elias, o tirou da caverna, deu novas instruções e renovou sua missão. Talvez você esteja vivendo sua própria caverna agora, orando, esperando uma explosão de respostas, uma voz audível, um milagre visível, mas tudo que tem vindo é silêncio. E eu te digo com amor e firmeza, é nessa brisa que Deus está te reposicionando. Ele quer tirar você do lugar onde a dor te estacionou, quer tirar você da estagnação emocional, quer te levar para um novo ciclo de crescimento, autoridade e revelação. Mas antes de reposicionar fisicamente, Deus reposiciona por dentro. Ele mexe nos seus pensamentos, confronta sua rotina espiritual, questiona suas prioridades, sussurra verdades que você vinha ignorando. E enquanto você espera que ele responda sua última oração, ele está preparando o terreno para algo que você nem imaginava pedir. Deus está menos preocupado em te agradar e mais empenhado em te alinhar. Efésios 4:23 diz: renovai-vos no espírito do vosso entendimento. Ou seja, antes da mudança externa, vem a renovação interna. Antes da resposta que você quer, vem a transformação que você precisa. E é por isso que o silêncio incomoda tanto, porque ele revela o que estava escondido dentro de você. Ele expõe onde você está presa, o que você não quer largar, onde você ainda resiste em obedecer. Deus está te chamando para fora da caverna, filha. Esse lugar onde você se escondeu por medo, por frustração, por decepção, por cansaço. Esse lugar que parecia seguro, mas que na verdade virou prisão. Ele está te convidando a levantar, a comer o pão espiritual que ele preparou, a se fortalecer de novo, porque há um novo caminho diante de você. Há uma missão esperando por sua disposição. E o silêncio que parecia ausência era só o intervalo entre uma temporada e outra. Não resista ao reposicionamento de Deus. Não se agarre a lugares, pessoas, hábitos e pensamentos que já não combinam mais com quem você está se tornando. O silêncio dele é como uma bússola. Não faz barulho, mas aponta a direção. Você não precisa entender tudo para obedecer. Precisa apenas confiar que aquele que te chamou sabe exatamente para onde está te levando. E se ele está em silêncio agora, é porque está esperando você se movimentar. Talvez ele não está mais falando sobre o que você quer porque já falou o que você precisava ouvir. Agora é hora de agir, de se levantar, de sair do esconderijo da alma, de assumir o seu lugar com coragem, fé e obediência. Deus não está te punindo, Ele está te posicionando. Ele está trocando o cenário da sua vida para encaixar o plano dele em você. E quando você disser sim ao reposicionamento, você vai ouvir de novo a voz dele, clara, firme, cheia de propósito, porque Deus silencia sim, mas só até que você esteja pronta para ouvir de verdade. Minha irmã, hoje você entendeu que o silêncio de Deus não é descaso, é construção. Você viu que o ainda não dele é um sim para algo muito maior e mais duradouro. Você aprendeu que há orações que ele não responde porque ainda está te moldando, te curando, te reposicionando. E mesmo quando você não escuta a voz dele, ele continua escrevendo sua história com perfeição. Não permita que a demora de Deus roube a sua fé. Não deixe que o silêncio apague suas promessas. Lembre-se, Deus está mais perto do que nunca. Ele vê suas lágrimas.
ouve cada clamor e está agindo, mesmo que você não perceba. A sua espera não será em vão. A sua fidelidade no secreto será honrada em público. A sua entrega, mesmo sem resposta, será lembrada no céu. Se essa mensagem falou com o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa entender o silêncio de Deus. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Porque Ele não se atrasa, não falha e nunca deixa de cuidar de quem é dele. Você não está sozinha, você está sendo conduzida e o melhor de Deus ainda está por vir.